O assunto proposto para o dia de hoje é vontade. Mas eu preparei também alguma coisa sobre o pensamento. Por quê? Porque não existe vontade sem o pensamento, né? Então, a gente vai conceituar o pensamento e a vontade e vamos fazer alguns relacionamentos. Então, o que é o pensamento? O pensamento é a faculdade de pensar logicamente, de gente refletir. É uma força criadora, construtora, que molda a matéria, organizando-a de uma maneira abstrata ou concreta. E a vontade? A vontade é a faculdade de querer, de desejar, é ter intenção, firmeza, ânimo, decisão, coragem. Emmanuel, Espírito, em sua obra Pão Nosso, no capítulo 15, ele diz: pensar é criar. A realidade dessa criação, ela pode até não exteriorizar-se imediatamente, mas nós sabemos que o objeto formado pelo poder da vontade, ela vai ficar no nosso íntimo, e vai merecer muito cuidado, ou para dar continuidade ao processo, ou para exterminá-lo. E quem é que vai fazer essa escolha? O nosso livre-arbítrio, né? Aí nós vamos direcionar a nossa vontade para onde queremos, para quem queremos. E toda criatura, ela possui a energia obediente à vontade. Todos nós temos essa energia, que ligada ao nosso potencial mental e imaginativo, vai influenciar as pessoas ou o ambiente o qual nós fazemos parte. Ernesto Bozano, ele diz assim: o pensamento e a vontade são elementos plásticos e organizadores. Porque tudo se passa primeiro no campo mental. Tudo. Quando pensamos, quando queremos direcionar a vontade, tudo passa primeiro na parte mental, né? Então, por isso, ele afirma isso. Nós sabemos que quem pensa é o espírito. Quem pensa é o espírito. O cérebro é apenas o instrumento. E os pensamentos, eles são materializados no mundo espiritual. Eles são materializados no mundo espiritual. Porque se ele vem do espírito, né? E com elementos plásticos do corpo mental. Então, por isso que é muito importante nós pensarmos. É o espírito que pensa, mas o cérebro é o instrumento que é utilizado para exprimir esses pensamentos, né? Então, nossos sentimentos, os nossos pensamentos, irão dar propriedades a esses pensamentos. Então, aí sendo assim, o que acontece? Pensamentos de amor, ele vai ter uma coloração diferente, vai ter uma postura diferente, uma energia diferente. Pensamentos, vamos falar assim, de raiva, de ódio, vai ter uma coloração diferente, uma energia diferente. Isso já é provado cientificamente, não é coisa inventada pelo Espiritismo. Isso é provado cientificamente. E, sendo o espelho da vida, a mente vai gerar a força do pensamento, que movimenta tudo, criando e transformando, destruindo ou refazendo, para depurar e sublimar. A nossa finalidade aqui na Terra é essa, nos depurarmos, sublimar. E nós vamos sublimar
no sublimar através do pensamento, porque o pensamento é vida. E é ele que inicia todo o nosso processo, né? Então, e o que vai acontecer? Esse reflexo mental, movido pela vontade, ele delineia a emotividade. É a primeira coisa. E nós percebemos isso sem muito estudo. Nós percebemos isso, né? Que a primeira coisa, qualquer pensamento que nos vem, ele mexe com a emotividade. Se for um pensamento bom, com alegria, com otimismo. Se for um pensamento ruim, com a tristeza, com a decepção. Então, a primeira coisa mexe com a emotividade. A emotividade, o que ela faz? Ela plasma a ideia. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude. Eu crio aquela ideia, aí eu vou tomar uma atitude, né? Então, atitude, depois que forma atitude e as palavras, o que elas vão formarem? Elas vão dirigir as ações. Que aí, depois que eu tomo uma atitude, eu vou partir para a ação, né? E essas ações vão manifestar, vai gerar manifestações. E manifestações que, por sua vez, serão válvulas. Válvulas destruidoras ou alavancas positivas da existência. Então, por que estamos falando isso? Porque nós temos que dar mais importância àquilo que pensamos. Porque tudo que transcorre em nossa vida, as nossas ações, primeiro passa pela nossa mente, né? Então, nós temos que aprender a cuidar da nossa mente com mais carinho, a cuidar dos nossos pensamentos e trabalhá-los. É comum eu ter pensamento negativo? Eu gosto de usar a palavra comum, porque a gente usa muito, é normal. Não é normal. É comum, é comum. Normal seria que eu não tivesse pensamentos negativos. Mas devido à nossa imperfeição, devido às nossas condições, né, nós temos pensamentos negativos. Mas nós temos fração de menos de 1 minuto para não deixar que eles adentrem a nossa memória. Porque depois que eles adentrarem na nossa memória, é mais difícil de tirar. Podemos tirar e podemos trabalhar os pensamentos negativos. Mas se nós conseguirmos lutar e vencê-los imediatamente quando eles vêm, se torna muito mais fácil, porque não passa pela memória. Eu não sei, eu já li, mas eu não me lembro quantos segundos são necessários para adentrarem a memória. Mas eu sei que são segundos. Então, nós temos que tomar muito cuidado para que esse pensamento não seja essa válvula destruidora. E quando a gente fala destruidora, é destruidora mesmo. Porque os nossos neurônios, nós já perdemos normalmente, né? A gente falando, eu estou perdendo o neurônio. E quando nós alimentamos energias negativas, a perda de neurônios é muito maior. Como com os vícios, né? Quando a gente faz o uso de algum vício químico, os neurônios se perdem numa proporção gigantesca. E os neurônios, eles não são repostos. Nós temos muitos, temos uma reserva muito grande. Mas quanto mais neurônios tivermos, mais vida saudável nós teremos. E, então, é muito importante, chegou-se a uma conclusão que nós podemos mudar a propriedade até de elementos químicos. E o senhor Masaru Emoto, não sei se pronuncia assim, não. O Masaru Emoto, ele demonstrou a força de nossos pensamentos na água. Ele fez uma experiência que mostrou a força do nosso pensamento sobre a água. O que ele fez? Ele mostrou
que as energias vibracionais humanas, ou seja, pensamentos, palavras, ideias, afetam a estrutura molecular da água. E é bom lembrar que a água está presente no nosso corpo numa proporção de 60% a 70%. Né? E sendo assim, com nossos pensamentos, nós podemos modificar a estrutura aquosa que existe em nosso corpo. E o senhor Emoto documentou visualmente essa experiência. O que ele fez? Ele viu que essas mudanças moleculares da água, ele fotografou. Ele tem uma máquina, né, própria para isso, e que ele congelou as gotas de água e examinou sob um microscópio de campo escuro, dotado de recursos fotográficos. E após ter visto como a água reagia às circunstâncias ambientais, que seja a poluição, sobre a música, e o senhor Emoto e seus colegas resolveram ampliar essa experiência. E o que eles resolveram fazer? Eles decidiram observar como os pensamentos e as palavras afetam a formação de águas destiladas, não tratadas e água pura, usando palavras datilografadas e em papel por um processador de textos e colada nos frascos de vidro. Ele pôs água destilada, né, que era uma água destilada, e depois água pura, em 2 frascos, e pôs também esses papéis colados lá. E nesses papéis, o que eles fizeram? Eles puseram, eles puseram assim, palavrões, pensamentos negativos em um, e pensamentos positivos, e coisas boas, e em outro. E depois eles perceberam que houve uma modificação muito grande na água, e que as fotografias mostravam os reflexos de água como viva e altamente responsiva. Quer dizer, a propriedade da água ela era responsiva a cada uma das emoções e pensamentos. Pensamentos positivos davam uma certa propriedade. Pensamentos negativos e outras coisas ruins, outra propriedade. Então, ficou claro que a água facilmente assimila as vibrações e as energias do ambiente, seja tóxico e poluído ou naturalmente puro. E daí, então, o que nós vamos perceber? A importância da água fluidificada. Vejam bem como até o nosso pensamento pode modificar. A água fluidificada não é fluidificada pelos humanos, ou pelos encarnados, que é humano, sim, pelos encarnados. É pelos espíritos, né? Nós sabemos que a água é fluidificada pela equipe espiritual. Mas, quando nós recebemos a água, levamos para a nossa casa, e nós tomamos a água como ela deve ser tomada, e com nossos pensamentos positivos, e tendo a certeza que aquela água contém um medicamento que nós necessitamos, e que ela vai ser útil, porque ela vai carrear as nossas energias negativas, as toxinas, e elas serão retiradas, juntamente que com a vibração dos espíritos, a nossa vibração também poderá influir nesta água. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque uma vez uma amiga muito estudiosa me falou assim, que ela não tinha orgulho, que onde ela ia, ela comia, bebia as coisas e não tinha. Mas se ela chegava numa casa, e a casa estava com um ambiente pesado, tendo discussões, briga, ela não bebia a água de jeito nenhum. Porque ela sabia que a água estava impregnada de energias negativas. E com essa experiência a gente percebe que é uma realidade. Então, nós temos que tomar cuidado, claro. Então, não, agora, se eu chegar numa casa, eu vou ficar prestando atenção, como que está o ambiente lá. Não, não é bem assim, né? Nós vamos chegar, se alguém nos oferece água, e a gente
sentiu, ou se não sentiu, a gente, ou não vai morrer de sede não, a gente pega e fala assim, meu Deus, que esta água não tenha nenhum elemento que seja prejudicial à minha vida. Pronto! É uma oração que nós estamos fazendo e que, por certo, vai neutralizar as propriedades negativas. Então, não é ter medo, é nós termos os pensamentos positivos, né? E, então, eu achei interessante, eu nunca tinha visto falar sobre isso aqui que eu vou falar para vocês agora. A forma simbólica que existe, vamos falar assim, as formas simbólicas do pensamento. O pensamento traz formas simbólicas. Como isso? Por exemplo, quando você, se nós tivermos essa capacidade, se nós tivermos aparelhagem para perceber isso, viu, gente? Nós não vamos perceber nada. Eu, pelo menos, não sou médium, eu não percebo nada. Mas diz que tem aparelho já, por exemplo, quando você está com sentimento de egoísmo, ambição, o pensamento, ele vai ter formas retorcidas, como uma garra de falcão. Quer dizer, como que dispostas a prender o cobiçado objeto. Vejam bem, o pensamento vai transmitir uma forma de como se fosse a garra de um falcão, como se ele quisesse segurar tudo para ele, né? A usura, o egoísmo. E os sentimentos também, fala o pensamento preocupado com a solução de um problema, produz filamentos espirais. Então, é como uma grande espiral. Quando a gente está preocupado, nosso pensamento emite essa forma simbólica de uma grande espiral. E também, o sentimento endereçado a outro, seja de ódio, seja de afeição, originam formas, pensamentos semelhantes a projéteis. E isso a gente percebe, não é? Se a gente tem um pouquinho que seja de sensibilidade, talvez você está conversando com uma pessoa, você fala, nossa, mas eu senti um mal-estar tão grande enquanto eu conversava com ela, ou o contrário. Eu senti uma reação, uma coisa tão boa enquanto nós conversávamos. É isso, porque o pensamento ele emite uma forma como se fosse um projétil, lançando para nós. E a cólera assemelha-se a uma zigue-zague de um raio, como se fosse o zigue-zague que a gente vê no raio, né, quando chove, esse zigue-zague também quando a gente está encolorizado. E o medo provoca jacto de substância pardacenta, como se tivesse lama. Olha que coisa interessante, né? E, então, nós temos que entender o que disso tudo que foi falado, desses pequenos conceitos, que nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos. Porque nós temos que entender uma coisa, e isso é fato. Quem tem que mudar somos nós. Não tenhamos a vã ilusão de querer mudar aquele que compartilha da nossa vida. É nós que temos que mudar, em todos os aspectos, porque assim nós não vamos receber nada que nos prejudique. Então, através do pensamento constante e da vontade, um ideal fica impresso em nosso coração. E quando nós fixamos o nosso pensamento no mal que os outros fazem, nossa mente fica poluída pelo mal. Então fala, mas eu não estou fazendo mal nenhum, eu estou apenas observando. Como? Não tem jeito de eu deixar de observar. Mas, se nós temos condições, nós temos que nos afastar. E se não temos, temos que fazer vibrações positivas. Porque se nós fizermos vibrações positivas, nada vai nos tocar. E quando, ao contrário, fixamos nossa mente nas virtudes, no bem-estar dos outros, nossa mente é purificada do mal e acolhe somente bons pensamentos.
Então, nós vivemos em relação com o outro sempre. Ninguém vive sozinho, né? Então, nesse relacionamento, então, nós temos que colher o que nós plantamos, né? Nenhum mau pensamento pode penetrar a mente de uma pessoa dedicada ao amor e à compaixão. Então, nós não temos que ter medo. Existe mal olhado? Existe isso? Existe aquilo? Nós não temos que ter essa preocupação. O mal olhado, o que é isso? É a influência que a pessoa exerce sobre nós. Ela só vai exercer influência negativa sobre mim se eu deixar, se eu me entregar, né? Então, Sai Baba nos fala assim: quando colocamos o Evangelho como nosso guia, ele ajudará na nossa renovação interior, fazendo com que nos transformemos interna e integralmente, aproximando-nos do Criador. Para isso se faz necessário reeducarmos o nosso pensar e a nossa vontade. E agora eu quero deixar um recadinho para vocês. Esse recadinho é meu. Esse aqui foi estudo. Agora é um recadinho meu para vocês. Há 2 anos, aproximadamente, vocês começaram com o EM, né? E vocês iniciaram com mais 50, 60, né? No grupo de vocês, nas primeiras aulas. Pelo menos no meu grupo foi assim. Esse ano também foi assim, Sueli? Então, alguns desistiram no meio da caminhada. Vocês continuaram, acredito, firmes e dispostos a desenvolverem e, principalmente, educarem as suas potencialidades, seja de médium, seja de orientador, seja de médio de sustentação, seja a função que você for exercer. Então, eu tenho certeza que todos, a partir de agora, que falta só 2 aulas para vocês terminarem esse curso, né? Então, vocês vão estar pensando que vocês têm que se propor a ajudar agora, a trabalhar na seara do Mestre. E trabalhar para Jesus. Quando nós predispomos a trabalhar, não é para o centro espírita, não é para o dirigente, é para Jesus. Nós sabemos, tem aquele livro do João Cleófas, né, sobre mediunidade, que nós temos lido na nossa reunião, toda reunião, né, Sueli? Ele fala muito da importância do trabalho mediúnico. Então, da responsabilidade de vocês, para ajudar encarnados e desencarnados. Então, chega o momento de dar o testemunho desse aprendizado. Uma nova etapa de sua vida deverá ser iniciada, a de servo de Jesus. E saibam, a sementeira é grande e os trabalhadores são poucos. Vivemos os tempos de renovação fundamental e nós temos que colaborar para isso. Então, que cada um de vocês, movida pela vontade crescente de ajudar, de ser, como eu já disse, um trabalhador de Jesus, não esperem de braços cruzados para iniciar um trabalho. A oportunidade é agora. Então, que Jesus os abençoe cada vez mais. Muita paz para todos.